Tudo certo aí? Tudo firme, igreja? Amém. A palavra de Deus diz que quem tem sede, venha. Quem tem sede, vem. Olha, sede. Quando a gente tem sede, a gente faz o que? Bebe? Água, né? Não é verdade? Amém. No mundo natural, quando você tem sede, o que é que você tem que fazer? Beber? Água. Não é Coca-Cola, né? É água. Amém? Não é Coca-Cola, é água. Amém? Então, para matar a sede, a gente bebe essa água. A água natural. Mas na palavra de Deus, nós também temos que ter sede. A sede da água viva. O que é água viva? É aquela mesma água. Vocês lembram da mulher samaritana? Quem lembra da mulher samaritana? Jesus falou para ela: olha, quem beber da minha água nunca terá sede. E como é que anda a sua sede hoje da palavra de Deus? Alguém compreende isso? Amém? Então, eu quero convidar vocês para a gente abrir nossas Bíblias. O livro de 2 Reis. 2 de Reis. Você vai estar cônica, né? Bem baixinho, tá bom? Aleluia. Quantos estão aqui preparados para ouvir a palavra de Deus? Amém. Quantos estão com o coração bem escancarado, rasgado para Deus hoje, nesta manhã? Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. Pode ser um amém aleluiado? Amém, igreja? Aleluia. 2 Reis, capítulo 4. 2 de Reis, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 38. Diz assim a palavra. Estão comigo? Quem puder ficar de pé agora, não é uma obrigação, mas é uma forma de reverenciar também a palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. A partir do versículo 38 diz assim: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Diga: discípulos dos profetas. Diga assim: eu sou um discípulo. Sou uma discípula de Deus. De Jesus. Isso é para facilitar o entendimento, né, igreja? Vamos agora ler o versículo 39. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Nome bonito, né? Colossíntidas. E diferente, né, o nome? Colossíntidas. Como é que está em alemão, irmão Francisco? Colossíntidas, me diz aí. A erva? Rankengewächs. Pronto, tá aí. Aí o nome aí é Deutsch, tá vendo? E vamos lá. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela. Aonde? Na panela. Visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela! É o homem de Deus! Não puderam comer. Porém, 41, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Podem sentar. Na minha época de criança, nós éramos 10 irmãos. Inclusive está incluída também nossa irmã Alice, é claro. Na minha época de criança,
a gente não teve uma vida muito fácil não, igreja. Apesar de nossa família ter uma história, assim, de ter herdado muitos bens, de serem muito abençoada por muitos bens, mas levaram praticamente tudo das familiares da minha mãe, do meu pai, enfim. E naquele período que a gente estava ali, quando éramos pequenos, nós, na nossa casa, ela tinha um quintal, e ali era muito comum, vocês devem lembrar disso, por exemplo, o mamão verde. Quem lembra do mamão verde? Quem fazia uma moquequinha de mamão verde? Uma moqueca de mamão verde, com ovo, com dendê. Se tivesse um pouquinho de camarão seco, ficava mais gostoso ainda, né, na igreja? Mas nem sempre era assim. E lá naquela área que tinha a nossa casa, tinha também uma área que tinha muito mato. E tinha dias, irmãos, que a gente tinha que resolver de alguma forma fazer uma comida para todo mundo comer. Às vezes tinha um revezamento, um fazia comida um dia, depois passava um tempo fazia outro, porque nossa mãe trabalhava, nosso pai também. E a gente estava ali crescendo e nos desafios diários, amém, igreja? Uma família com 10 irmãos vivos na época. E eu me lembro que uma certa vez não tinha comida na panela. E tinha que fazer alguma coisa. Procura-se mamão verde e não acha. Não tem mais mamão. E aí? E aí tem uma saída. Lá na área do terreno tinha uma folha, tipo eu não sei se vocês conhecem. Calma, deixa eu falar, senão vai ficar legal a história. Eu não sei se vocês conhecem. O couve, por exemplo, couve, né? Couve não é gostoso? Não é? E é uma folha, não é verdade? Tá vendo? E aí o que aconteceu? Na época, na família, a gente conhecia muito uma folha chamada efó. Quem lembra de efó? Efó era uma folha tipo similar à folha do couve. E ali, aquele efó, a gente tinha que achar o efó para fazer a comida do dia, gente. Porque não tinha comida na panela. Então, preste atenção numa coisa. Eu vou entrar no texto. É só para ter uma compreensão clara daquilo que Deus quer falar hoje para nós. Amém, irmãos? Amém. E aí o que aconteceu? Eu não sei se foi eu, se foi outra pessoa, se foi os irmãos também. Todo mundo vai para o mato procurar efó. Só que tinha uma folha também, muito parecida com efó, e chamava cocó. Eita, Jesus! Então tinha efó e tinha cocó. Se pareciam muito, só que tinha um detalhe. O cocó era uma folha venenosa. Entenderam? Então todo mundo estava com fome e precisava comer alguma coisa naquele dia. Não tinha mamão verde. E tinha que prover alguma coisa. E lá vai a gente pegar a folha. E aí eu não lembro quem foi que pegou. Não sei se foi eu, se foi o irmão e tal. Mas enfim, pegamos a folha e fizemos a comida na panela. E aí agora todo mundo vai matar a fome, né? Com aquela folha. Com efó. E quando o pessoal começou a comer, irmãos, todo mundo queimando a boca, gritando, desesperado, porque tinha morte na panela. Agora preste atenção. Ao invés de ser efó, era cocó. E quase a gente cai na armadilha do veneno. Entenderam? Está tendo a compreensão disso? Vamos trazer aqui a mensagem que está falando a palavra de Deus. E todo mundo teve que realmente ali buscar o socorro. Era um queimar de boca, eu me lembro, até hoje não me esqueço. A minha boca queimava, parecia que ia pegar fogo, de tanta acidez que tinha aquela folha, entendeu, igreja? Mas enfim, ninguém morreu. Graças a Deus, amém, igreja? É o que vai acontecer aqui no texto. Vamos para o texto. Eu agora vou parar as frases, vou ler. E vou começar a interagir a mensagem que o Espírito de Deus tem me dado para compartilhar com a igreja hoje.
Irmãos, preste bem atenção. Vamos ler então de novo? No versículo 38, diz assim a palavra: voltou Eliseu para Gilgal. Está vendo aqui? Havia fome naquela terra. Era o que acontecia com a gente naquela época. E nessa época aqui, irmãos, por que havia fome naquela terra? Irmãos, foi um período terrível que o povo de Israel estava passando. Vocês acreditam que eles comiam, às vezes, era fezes de pombo? Fezes de pombo era cara para comprar. Tinha briga. Entendeu? Irmãos, chegava um momento que as mães, sabe o que elas faziam? Elas pegavam, faziam um sorteio para ver quem seria o filho que a mãe ia liberar naquele dia para matar a criança, para ser comida. Imagine, irmãos, o que realmente a situação de fome que estava naquele período. Era um tempo terrível. Vamos assimilar isso e depois a gente vai entender o mundo espiritual. Amém, igreja? Todos compreendem isso, amém? Eu não sei se vocês lembram que na época do rei Salomão, lembra do rei Salomão? Quem lembra? Levante a mão aí, me dê um sinal. Rei Salomão, quando ele foi reinar, porque o rei naquela época também ele era juiz, ele também resolvia as causas do povo. E diz a palavra que quando ele começa a reinar, Deus dá uma sabedoria a ele tal, né? Porque diz a palavra que quando ele tem um sonho e Deus pergunta para ele: o que é que você deseja? Aí ele falou: eu quero sabedoria. Aí Deus falou assim: olha, pediste bem, não pediu nem prata, nem ouro, mas pediu sabedoria. E com a sabedoria que Deus vai dando a gente, igreja, muita coisa pode ser mudada. Amém? Amém? Irmãos, vamos buscar mais a sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz que a sabedoria da terra humana, das filosofias humanas, a traça, sabe o que é traça? A traça e a ferrugem. Traça é um bicho, né? E a ferrugem corrói e consome a sabedoria humana. Mas a sabedoria de Deus, ela é viva, igreja. Ela não é morta, ela é viva. Então vamos buscar a sabedoria de Deus. Quando você se for desafiado em alguma questão na sua vida, Deus me dá sabedoria para eu saber resolver essa causa. E diz a palavra, a igreja, que na época do rei Salomão, depois que ele tinha pedido sabedoria a Deus e começou agora a reinar sobre Israel, vieram duas mulheres. Quantas mulheres? Duas mães. Sabe o que ela vieram fazer? Vieram falar que um dos filhos daquelas duas mães morreu. E agora a mãe, que não era mãe do filho, pegou o filho para ela e disse que era dela. E aí vai para o rei e pergunta: rei, as duas mulheres, né, duas mães, esse filho é meu. Aí outra: é meu. Irmãos, aí sabe o que foi que o rei falou? Eu já sei o que eu vou fazer, já que o filho é seu e seu. E aí Deus deu sabedoria a ele e falou assim: olha, eu vou mandar cortar ao meio a criança, uma parte vai para outra, outra parte vai para outra. Quando ele falou aquilo, o que aconteceu? Aí veio a denúncia. Por isso, irmão, que às vezes é melhor ficar calado, ou ficar observando o que as pessoas estão falando, para você às vezes não emitir uma opinião errada. Às vezes, eu já falei várias vezes para a igreja, às vezes um silêncio, não é porque você vai omitir. Um silêncio às vezes vale mais do que 1000 palavras. Entenderam? É naquela hora que você está sendo provocada ali, por uma injustiça. Mas, o que é que você faz? Uma coisa que você não espera naquele momento. E às vezes é melhor silenciar e pedir sabedoria a Deus para saber responder. Só que hoje, o tempo que está vivendo, ninguém tem mais paciência com nada. Não é verdade? Ninguém tem mais paciência. Quer ter paciência com nada, irmãos. Mas diz a palavra, então, quando o rei falou aquilo, sobre a criança, a mãe, que não era mãe, falou: pode fazer isso mesmo.
Aí ele viu quem era a mãe verdadeira. Porque a mãe verdadeira não corta o filho ao meio. Amém? Mas foi períodos ali de Israel que se matava criança para poder comer, igreja. Fazia sorteio. Hoje você vai para o seu filho e amanhã eu mato o meu para a gente comer. Era assim o negócio, porque era fome terrível na terra. Era o tal do canibalismo, né? O canibalismo. Mas então, nesse período aqui que está lendo, era um período difícil, mas ainda tinha pessoas fiéis na terra, igreja. O Salmo 104, verso 6, vai dizer que Deus procura os fiéis na terra, para que sirvam e sigam a Ele. Amém? Acho que é Salmo 101, verso 6, alguma coisa assim, né? Acho que é 101, que inclusive é um verso que ele sempre destacou sobre aquilo que a gente entende de reino. Acho que é 101, verso, verifica aí, mas 101, verso 6, parece o 4, que Deus diz assim: Deus procura os fiéis na terra para que sigam e sirvam a Ele. Agora, irmão, Deus precisa ficar procurando alguém se Deus conhece todo mundo. Mas ele faz a questão de dar essa ênfase. Entendeu? Como é que anda a tua fidelidade com Deus? 101:6, né? Como é que está escrito? Os meus olhos procurarão os meus fiéis olhos da terra, para que esteja comigo e que anda num caminho reto, esse me servirá. Está vendo? Se você anda no caminho reto com o Senhor, você vai servir a Deus. Irmão, se tem pessoas ao seu lado que não quer servir ao Senhor de forma sincera, abençoa ela ou ele e siga com Jesus. É melhor estar com Jesus do que estar com o homem, amém? Amém. É melhor confiar em Deus do que confiar em cavalos, em carros e cavalos, amém, igreja? Amém. Então veja no texto que diz assim, olha: havia fome naquela terra. Me siga aqui no texto, versículo 38. Havia fome naquela terra, está vendo? E estando os discípulos dos profetas assentados, significava que tinha um homem de Deus, tinha um homem de Deus e tinham pessoas com ele. Era uma forma de estar aprendendo a palavra. É como se estivesse aqui agora, a igreja, o pastor liberando a palavra para as ovelhas do rebanho de Deus. Amém? Amém. É mais ou menos isso aqui agora que está acontecendo. Vocês aqui juntos, e aqui a gente meditando na palavra, para você ter essa compreensão da verdade de Deus, para que Satanás não venha te enganar. Porque a palavra de Deus diz que ele é enganador. Ele vem como ladrão. Amém, igreja? Amém. Jesus fala lá nos evangelhos de João, diz: o ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com escassez. É isso? Não. Com abundância. E lá nas cartas de João, a palavra de Deus diz assim, ó: foi para isto que o Filho de Deus foi enviado, para desfazer as obras do diabo. Entenderam? Quem está com Cristo, quem permanece em Cristo, não vai ser enganado. Nem por demônios, nem por Satanás, e nem por pessoas que querem confundir a sua fé. Amém, igreja? Amém. Não deixa que ninguém venha confundir a sua fé. Deus se alegra. Você sabia que uma das formas que Deus se alegra para a gente, sabe qual é? Através da nossa fé. Através da nossa fé. Como assim, pastor? Acho que é Romano que diz assim: sem fé é impossível agradar. Está vendo? O que é agradar? Deixar a pessoa agradável, alegre. Amém, irmãos? E também acompanhe o texto aqui, para ficar bem esmiuçado aqui hoje o tema. Observe então que, dizendo que tinha discípulos, tinha ali o que? Umas pessoas, tinha um homem de Deus, tinha os filhos de Deus ali, juntos. Será que só para conversar? Não. Para aprender a palavra de Deus. Para comer da palavra de Deus. E como a gente também faz aqui, depois do culto, a gente sempre faz uma comunhão aqui, não é verdade? Uma comunhão para a gente também estar alegrando o coração de Deus. Na comunhão dos santos, a gente faz aqui sempre, tem algo que a gente aqui também se alimenta, conversa um com os outros e procura sempre viver uma harmonia em Deus de fé. Amém, igreja? Então aqui, olha, diz a palavra que eles estavam juntos e tinham ali os discípulos. Quem é o discípulo aqui de Jesus? Você sabe o que significa discípulo? Ei, sabe o que significa discípulo? Discípulo significa
seguidor. Você é seguidor de Jesus ou do homem? Você é seguidor de Jesus ou das pessoas? De Jesus. Nós somos seguidores. Por isso nós somos discípulos. Então, observe o texto. Me acompanhem. Vamos lá. E aí diz aqui. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. O que pode representar uma panela? Uma panela pode representar aquilo que eu já dei o exemplo. Vamos primeiro trazer para o mundo físico, que eu dei um exemplo aqui da minha história familiar, né? Mas uma panela pode representar eu e você. Por que, pastor, isso? Porque, veja, a panela é um instrumento que sempre está recebendo o quê? Algo para ser feito, não é verdade? Vamos colocar agora. Você é casa? Você é casa? Humanamente falando, nós não somos casa, somos? Mas espiritualmente falando, nós somos casa da morada do Espírito Santo de Deus. Amém ou amém? Amém. Então me ajuda aqui na pregação de hoje. A panela também ela pode representar eu e você. A panela, ela pode representar também nossa casa. A panela pode representar nossa família. A panela pode representar uma nação, uma cidade, um país. Por que isso? Porque, veja, a panela sempre tem uma função de fazer algo. Amém? Você tem função de fazer algo para Deus? Ou não? Sim ou não? Você tem função de fazer algo para Deus? Sim ou não? Sim. Agora veja, o que é que está entrando na panela da sua vida? Na história da sua vida? Qual o tipo de alimentos que tem sido nutrido a sua vida, a sua fé? Alguém me entende? Alguém me entende ou não entende? É uma pergunta para você refletir.